Uma história verídica de alguém que entrou para uma família numa altura de muito entusiasmo e alegria. Todos o receberam de braços abertos, ansiosos pelo dia oficial em que se iriam reunir à sua volta, que fariam uma longa celebração, um dos momentos com mais celebração do ano. E ele sentiu-se tão útil naqueles primeiros tempos. Roupa não faltava, das mais variadas cores. As suas responsabilidades no seio familiar também estavam a aumentar cada vez mais. E quanto mais aumentava a sua responsabilidade, mais aquele sentimento de propósito, de significado, estava também a aumentar. A partir de determinado dia, já não olhavam para ele da mesma maneira. Parecia que agora já não era tão desejado. De um dia para o outro foi sendo despido das suas responsabilidades, sem qualquer satisfação prestada. A sua roupa foi arrumada, levaram-no de carro e abandonaram-no ao frio e ao vento, e já ninguém lhe ligava. E à medida que os meses passavam, a sua saúde ficava cada vez mais debilitada. Já não é o que era e ninguém o quer. Ou quase ninguém. Eu estou a falar acerca de uma imagem, vai aparecer aqui. Isto é uma história verídica. Uma pessoa está-se a rir. Não sei se conseguem ver aqui este pinheiro. Ele foi comprado por uma família, pinheiro de Natal, com muito amor e alegria. Ele foi decorado. A sua responsabilidade de ter prendas à sua volta foi aumentando, até que o grande dia de celebração chegou. A seguir a esse dia, já não olhavam para ele da mesma forma. Até que, não sei se é no 12º dia do Natal, segundo a música, até que o despiram das suas responsabilidades, arrumaram a sua roupa e levaram-no para longe. De Norton de Matos para Eiras, para a parte de trás da minha casa. E colocámos aqui. E o tempo foi passando, a sua saúde foi-se embora. Até recentemente perguntei a alguém se ainda havia alguma coisa lá dentro, se ele ainda estaria vivo, porque eu não tenho muita experiência com plantas e árvores. E a pessoa disse, talvez e tal. E normalmente pega-se num ramo e parte-se, que é para ver se parte bem, ou se ainda está verde lá dentro, ou assim. E acho que já não há muita esperança. E já ninguém lhe liga. Aquela família que o comprou, com muito amor e carinho, já não lhe liga nenhuma. Mas eu de vez em quando ainda vou lá. Ou seja, ele não está completamente sozinho. E é curioso, está ali um outro... Este aqui nasceu lá, ou seja, ele não foi lá plantado por alguém sem experiência nenhuma, que fez um buraco provavelmente muito superficial, que não colocou lá, sei lá, fertilizante ou algo do género, e ele acabou assim, mas aquele está verde e está cheio de vida. E hoje vamos pensar acerca desta ideia de algo gasto e quebrado. E quem é que se importa com coisas gastas e quebradas? Vamos abrir em Mateus, capítulo 12, e vamos ler os versículos 15 a 21. Vai aparecer aqui também. Então, Mateus 12, versículos 15 a 21, diz assim: Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos. E advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar
a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos dás, por podermos estar aqui e aquilo em que já temos estado a refletir acerca de Ti, acerca de quem Jesus é e daquilo que Jesus veio fazer. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e pedimos a Tua ajuda para a compreendermos. Fala aos nossos corações e informa as nossas mentes, desafia-nos e encoraja-nos. Esta manhã nós pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Versículos bem conhecidos e vamos refletir em 3 partes, todas elas a ver com o servo escolhido, o servo que não esmaga e o servo que traz esperança. Então, o servo escolhido, o servo que não esmaga e o servo que traz esperança. Ou o escolhido que não esmaga e traz esperança. Eu não sei se já se desiludiram com alguém, é provável que isso já tenha acontecido. E desilusões com pessoas escolhidas, pessoas que são escolhidas para lugares de destaque, lugares de liderança. Não sei se o Daniel e a Priscila estão desiludidos com a sua representante, a Ana Rita Cavaco, ou não. Não sei se estão desiludidos, ficaram desiludidos a partir daquele jogo no Mundial em que o Ronaldo deixou de ser o escolhido para jogar a titular e passou a suplente. Aquele primeiro jogo Suíça-Marrocos, ficaram assim, ele devia ter escolhido o Ronaldo e não. Ou aqueles que colocaram a sua esperança no deputado André Ventura, ou na ex-deputada Joacine Catar, ou na deputada Catarina Martins. E o que é há em comum em todas estas pessoas que eu acabei de dizer? Há algumas coisas. Foram todas escolhidas, causaram alguma agitação pela forma mais aguerrida com que se comportam e trabalham, e se calhar levantam agora algumas dúvidas se de facto deviam ter sido escolhidos ou não. Não sei se concordam comigo, é debatível, mas creio que estas coisas têm mais ou menos em comum com estas pessoas. Religiosos e pessoas necessitadas estão a seguir Jesus por motivações diferentes. Os religiosos querem matar Jesus, capítulo 12, versículo 14. Eles planeiam matar Jesus. Apesar de Jesus estar a curar pessoas com as mais variadas doenças, eles não querem ir contra aquilo que é o seu conceito de quem deve ser escolhido de Deus, quem deve ser o Messias, quem deve ser o Rei, o Libertador. E até no dia em que devia ser separado esse dia para a adoração a Deus, temos os religiosos a planear um assassinato, que é bastante chocante. E as pessoas que são consideradas necessitadas, os doentes, o que é que eles estão a fazer? Estão a seguir Jesus. É isso que vemos no versículo 15. Jesus afasta-se e muitos o seguiram e a todos ele curou. Ou seja, a popularidade de Jesus é grande. É grande. E para alguns é positiva, alguns que o seguem com boa motivação, para outros é negativa, entre os religiosos. E para facilitar a sua movimentação e o continuar da sua missão, Jesus por vezes pede às pessoas anonimato. Ou seja, pede às pessoas para não falarem acerca daquilo que experienciaram com Jesus, do milagre que receberam. Para quê? Para ele poder continuar a sua missão principal, que é proclamar, anunciar boas notícias. Havia naquela altura várias opiniões acerca da identidade de Jesus, quem é que ele era e a validade ou não da sua escolha. Ou seja, será que ele continua a ser, será que ele devia ser o escolhido de Deus? Por um lado parece claro que ele não pode ser o escolhido de Deus. Afinal de contas, ele anda com pessoas que ele não devia andar. Ele anda com cobradores de impostos, ele anda com pessoas doentes, ele não anda com pessoas importantes, relevantes, poderosos. Então ele não pode ser o escolhido. Até João Batista teve algumas dúvidas e vimos isso há umas semanas atrás. Por outro lado, parece que seguirmos todas as dicas que Mateus nos está a dar, todas as dicas que vemos na vida de Jesus, parece bem claro que ele é o filho de David, que ele é um rei como David, que ele nasceu na cidade de David,
que ele é apelidado de Filho de David, que tem misericórdia das pessoas. Então, neste contexto, Mateus, com todas estas dúvidas e pessoas que estão a tentar identificar quem Jesus é e aquilo que ele faz, ele não é o escolhido, não, ele é o escolhido, ele é um rei, ele vai ser um rei como David. Mateus olha para Isaías e pensa assim, não, de facto, Isaías, ele falou acerca deste escolhido, ele é mais como um servo. Como o servo de Isaías 42. E daí termos a partir do versículo 18, é uma citação de Isaías 42. E no contexto de Isaías 42, Isaías 41, Isaías fala a um povo que procura Deus em deuses falsos, em imagens, em esculturas, onde naquilo que não é Deus, eles acham que é Deus e que tem algum poder, mas não tem nenhum poder. E é nesse contexto que Isaías 42 surge, em que Deus diz, eu escolhi alguém. E a partir dessa altura vemos várias canções acerca do servo, acerca do escolhido. Uma delas lemos hoje também, Isaías 53, é uma dessas canções acerca do servo. E todas elas, de alguma maneira, apontam para Jesus. Apontam para Jesus. Ele é o escolhido de Deus, em quem Deus tem toda a satisfação. E talvez para nós comece a fazer algum sentido ao lembrarmos destas palavras. Este é o meu servo, o escolhido, em quem eu tenho toda a satisfação. Onde é que eu já ouvi isto? E se já lembramos o batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a satisfação. Então estas duas coisas, em que ele é amado, que ele é escolhido e de certa forma é enviado e Deus está plenamente satisfeito com ele. Ou seja, este é o escolhido de Deus. Mateus 3,17 mostra isso no batismo de Jesus. Mais tarde, na transfiguração, no capítulo 17, versículo 5, vemos as mesmas palavras. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a satisfação. Não é que Jesus foi escolhido, mas tem feito algumas coisas erradas e agora é apenas tolerado. Não, ele continua a ser o escolhido de Deus. Independentemente da percepção das pessoas, daquilo que elas acham, ele continua a ser o escolhido de Deus, amado por Deus, com o poder do Espírito de Deus, com uma missão. Qual é a sua missão? Proclamação sobre justiça. Uma justiça que não esmaga pessoas, pelo contrário, que oferece esperança. E é isso que nós vemos nos versículos 19 e 20. Então vemos a identidade do servo. Ele é o escolhido de Deus. Versículos 19 e 20 diz assim, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então temos um servo que não esmaga. Li recentemente um artigo que fala acerca de homens. E eu lamento homens, mas o artigo não é lá muito. Não fala acerca dos homens de uma forma muito boa ou positiva. Mas que há um número crescente de homens que está à procura de algo. E muitos deles até são cristãos. E vão à procura de algo e não necessariamente na Bíblia. Querem encher um vazio espiritual nas suas vidas. E este artigo era interessante, ele fazia este contraste. Eles estavam à procura de um estoicismo muito popular nos dias de hoje. Ou seja, procuram mais em livros de autoajuda do que na Bíblia. Nomes como Joe Rogan, ou até Jordan Peterson, como o Pedro mencionou aqui a semana passada. Homens que apelam muito e que muitas vezes têm a ver com uma cultura mais de fitness, físico, têm uma retórica mais agressiva, sendo conservadores ao mesmo tempo, e mensagens de autoaperfeiçoamento. Ou seja, é mais tu precisas te aperfeiçoar, ajuda-te a ti próprio e tu vais conseguir. O artigo fala acerca destes homens estarem a passar por uma crise de identidade. E realmente eu vejo isso em muitos jovens adultos. Muitos jovens adultos passam por uma crise de identidade.
E o artigo menciona uma frase, o próprio artigo cita uma frase de outra pessoa que diz que os homens estão a falhar na escola, no trabalho e na vida. Mulheres, a autora, eu gosto desta autora, ela não é cristã, chama-se Louise Perry, ela é feminista, mas não é algo que exclui o ser cristã, está bem? Ela é feminista, ela, no sentido mais geral, ela apoia e luta pelos direitos das mulheres, mas ela faz uma crítica também à cultura e à falta e à crise de identidade que as mulheres também estão a passar. E ela diz, numa procura por direitos iguais, as mulheres estão a adotar comportamentos iguais aos homens e a rejeitar tudo o que associam com o papel tradicional de mulher. Que eu creio que também tem alguma validade. Então aqui temos homens e mulheres na nossa sociedade, na nossa cultura hoje, a passar por estas duas crises de identidade. Jesus não traz uma mensagem de autoaperfeiçoamento, apesar da sua perfeição. Ele não traz direitos, apesar de ser o libertador. Ele não veio para iniciar batalhas verbais, presencialmente ou em redes sociais. Ele não veio para gritar por cima dos outros, para vencer os confrontos. Ele não veio para fazer política de rua. Ele não veio fazer nada disto. Versículo 19. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Enquanto os que se opõem a Jesus estão imagino eu, numa sala a planear a sua morte, podíamos imaginar que Jesus agora se retira também para planear o contra-ataque. Ou seja, como é que ele vai humilhar os seus inimigos com uma retórica agressiva e sem possibilidade de resposta? Como é que ele vai encorajar os fracos, dizendo-lhes para fazerem algo da sua vida, para calçarem as botas, puxarem as suas botas e fazerem algo por si próprios? E depois disso ele vai para o ginásio, malhar ferro, tirar fotos, fazer um direto para o Instagram. Jesus não vai fazer nenhuma destas coisas. O problema é que os inimigos de Jesus e as pessoas que o procuram para curas, eles estão com uma crise de identidade, como nós, como os homens e as mulheres do nosso tempo. Passamos por crises de identidade. Estamos a falhar na escola, no trabalho e na vida. E todos nós somos estas duas imagens usadas por Isaías. Uma cana quebrada. As canas cresciam de forma abundante, havia muita cana. E temos aqui sítios onde elas são quase uma praga, não é? Parece tanta cana. Naquela altura e naquela cultura elas eram usadas para, às vezes, fazer flautas, ou seja, tinham alguma utilidade, mas eram tantas que se tivesse uma partida, punha-se de lado. Há muita. Ou seja, qualquer que tivesse algum dano, tivesse danificada, era deixada de lado, facilmente. Deixa ter qualquer utilidade ao valor, esta cana quebrada. Ou o pavio de uma vela que se está a apagar. Nós lá em casa às vezes colocamos aquelas velinhas de cheiro do IKEA, umas pequeninas, e ardem rapidamente. Ou seja, aquilo tem um pavio muito curto e quando está a acabar, quando acaba, vai para o caixote do lixo. Ou seja, há algo interno que se está a esgotar. Então estas duas imagens podemos relacionar a cana quebrada com alguém que é injustiçado, abusado, o pavio a apagar como alguém esgotado, sem motivação para continuar. Uma fala acerca de algo exterior que aconteceu, que vem de fora e que quebra, e que nos quebra. Outra fala de algo interior, que nós vamos sentindo de vez em quando, e como nos sentimos completamente esgotados, sem força, sem energia, sem vontade para continuar. E aqui temos Jesus. Ele não é o Senhor dos títulos, apesar de ter muitos títulos. O Filho do Homem, o Filho de David, o Senhor do Sábado. Mas isso não o afasta de nós. Isso não afasta Jesus das pessoas mais quebradas, mais sem arranjo, nem das pessoas mais gastas, mais sem energia, mais sem força, mais sem tempo. Jesus vem. E há um bocadinho aquele contraste daquela foto que eu tirei, em que temos um pinheiro
gasto. Para mim mais vale tirar dali e queimar. E por trás temos um pinheiro cheio de vida. Assim é Jesus ao vir até nós. Ele vem às pessoas quebradas e sem energia. Ele não vem para esmagar, como o Hulk. A frase do Hulk é Hulk esmaga. Jesus não é impaciente, rude, mal-educado, orgulhoso ou vaidoso. Não é. Nós vamos experienciar estes líderes, pessoas escolhidas com estas características que vão esmagar. E vamos experienciar, infelizmente, estas pessoas a esmagar fora da igreja e a esmagar até dentro da igreja. Enquanto igreja, nós queremos crescer no conhecimento de Jesus, sim, mas queremos crescer em caráter também, em moralidade, mas nós nunca substituímos aquele que Deus escolheu, que é o seu Filho perfeito. Nós somos os seguidores imperfeitos que, perante injustiças que causamos, quando esmagamos alguém e vamos nos esmagando uns aos outros, nós somos chamados ao arrependimento e a pedir perdão. Jesus é o servo escolhido e ele vem com uma oferta que não esmaga, mas que oferece esperança. É isso que vemos no versículo 21. Um versículo muito curto que dá esperança a todos nós. Nós ontem no clube vimos um filme. Alguém se lembra como é que se chama o filme? O Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa. 4 irmãos que não se achavam nada de especial, afinal de contas eles eram de Finchley. Seria como, num filme português, termos 4 personagens que no filme dizem assim: nós não somos nada de especial, nós somos de Brasfemes. Ou de Eiras, porque a Rachel creio que Finchley. Eles não eram nada de especial, mas eles descobrem o caminho para Nárnia. E nestes 4 irmãos, há um deles que trai os outros, que é o Edmund. Quando eles se encontram com o Aslan depois entretanto fala com o Edmund, ele resolve a situação com o Edmund, e quando os dois estão a chegar ao pé dos outros 3 irmãos, o Aslan diz: não há necessidade de falar sobre o passado. Está resolvido. Ou seja, de alguma maneira a traição do Edmund já está resolvida, ou o seu anúncio já foi anunciado que está resolvido, mas depois aparece a bruxa para reclamar o traidor. Ela quer o traidor tem de morrer num determinado sítio, numa tábua de uma pedra. Ou seja, de alguma forma Aslan comunica que já está resolvido, mas é só mais à frente que ele irá, de facto, concluir essa resolução de como um traidor pode ser liberto e pode não morrer. E sabemos que isso acontece porque Aslan entra na história e ele entra no lugar deste traidor e ele morre no lugar do traidor, para o traidor não morrer. Mas ao fazê-lo, ele faz recuar a morte, porque como Aslan não tinha feito nada de errado, até a morte recua, assim diz o filme. E é o que vemos aqui, um bocadinho nesta passagem, porque temos 2 alturas em que fala acerca de justiça. A justiça é anunciada ou proclamada aos gentios no versículo 18. E depois fala que ela será vitoriosa, no versículo 20. Ou seja, por um lado vemos justiça a ser proclamada e depois justiça a ser vitoriosa. E são 2 momentos temporais. Nesta altura em que Jesus, no ministério de Jesus, ele está a anunciar justiça. Como é que ele está a fazer isso? Através do Evangelho. O Evangelho é um anúncio de justiça. Como é que Deus vai ser justo ao salvar pecadores? E esta é a sua missão, anunciar a justiça aos gentios, aos estrangeiros. Versículo 20, até que faça triunfar a justiça e os gentios terão esperança no seu nome. Justiça para judeus, justiça para gentios. Justiça para pessoas que estão a ser injustiçadas pelo governo romano e justiça para pessoas que estão a ser injustiçadas pelos religiosos judeus. E Jesus vem anunciar, vem proclamar esta justiça que nós não conseguimos ter porque somos pecadores.
que em determinados momentos da nossa vida nós vamos nos apercebendo desta realidade, que somos canas quebradas, que somos pavios curtos que estão a acabar e precisamos de algo que nos dê esperança. Nós conseguimos encontrar alguns vislumbres de esperança, às vezes em algumas pessoas, às vezes nas suas mensagens, mas nada como aquilo que Jesus nos oferece. Nós ansiamos por esperança quando o emprego termina, quando passamos por um luto de alguém que amamos, quando perdemos uma amizade, quando enfrentamos abuso físico, emocional ou até espiritual. Mas queremos algo mais do que apenas uma pessoa num ecrã a dizer o que é que nós temos de fazer. Porque uma cana quebrada não consegue fazer nada por si própria. Um pavio que se está a esgotar não consegue fazer nada por si próprio. Nós precisamos de algo mais. O Filho de Deus, o amado por Deus, ele veio até nós. Nesta nossa realidade de canas quebradas, de pavios gastos por causa do nosso pecado. Ele mergulhou nesta nossa realidade, ele identificou-se como sendo uma cana quebrada e na cruz Jesus oferece a maior mensagem de esperança, a vitória da sua justiça. É lá que ela acontece. Por isso, nós somos chamados a considerar não os líderes que à nossa volta nós às vezes pensamos, aquele derrotou aquela pessoa que eu não gosto, por isso eu vou me identificar com ele. Ele teve aquela resposta em que humilhou o outro nas redes sociais. Ele fez isto ou fez aquilo. Ele parece todo ripped, todo cheio de vê-se os abdominais todos. Então sim, aquela pessoa, é com aquela pessoa que eu me vou identificar. Ele consegue fazer isto ou consegue fazer aquilo. Consideremos antes o servo que Deus escolheu. E ele não se arrependeu desta escolha. Deus tem nele a maior satisfação. Deus ama-o. E Jesus está acima de qualquer título, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer instituição. Jesus, o escolhido de Deus. E a sua mensagem, a sua missão, não é para nos aperfeiçoar. Não é para sermos o melhor que podemos ser. A mensagem de Jesus é diferente. É para nos salvar. Não é para aperfeiçoar, é para nos salvar do nosso pecado. Jesus não veio para dar uma mãozinha. Nós não precisamos apenas de uma mãozinha. Ele veio para entregar a sua vida. Para que pessoas como nós, dadas ao desespero, que eu creio que somos dados ao desespero, que surge inevitavelmente. Somos pessoas que vão sendo quebradas e gastas. Podemos olhar para a cruz e aí ver a vitória de uma justiça que nós não merecíamos. Os nossos pecados perdoados. A justiça que nunca conseguiríamos obter é-nos dada gratuitamente e imerecidamente pela fé em Jesus. Por mais quebrado ou gasto que estejamos ou que sejamos, há sempre alguém que se importa o suficiente para vir até nós e dar o maior ato de amor e de sacrifício. E não é ninguém nas redes sociais. É alguém de quem a Bíblia fala. É Jesus. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te ao considerarmos e refletirmos sobre as nossas vidas, sobre o dia de hoje, sobre a semana que passou ou o mês que passou, e em que vemos coisas que não estão bem. Ou coisas em nós que nós não conseguimos e nos esforçamos por mudar. E que vemos que algo está quebrado, que está partido, ou algo que está gasto e é difícil continuar. Ou olhamos para fora à nossa volta e vemos as circunstâncias difíceis e vemos coisas quebradas e gastas e partidas. E Senhor, ajuda-nos a refletir sobre isso e ajuda-nos a chegar à verdade daquilo que a Bíblia diz, que há um problema no nosso coração. E esse problema chama por um Salvador. E Tu enviaste esse Salvador até nós. Ajuda-nos a procurar refúgio em Jesus. E alento em Jesus. E força e energia e tudo o resto em Jesus. Ajuda-nos a olhar para Jesus como o nosso Salvador. A arrepender-nos dos nossos pecados e a colocarmos nele a nossa fé, a nossa confiança.
e em que tudo vai ficar bem no fim. Podemos ter essa certeza, porque a seguir à cruz há um túmulo vazio. Jesus ressuscitou à vida, a morte voltou para trás. E há esta promessa que é feita a todos nós também. Mesmo canas quebradas, mesmo pavios gastos, temos esta esperança de uma vida eterna. Algo que todos os nossos corações clamam por. Nós temos este sentimento em nós de que há algo mais. Obrigado porque foi colocado por ti e aponta para Jesus. Senhor, agradecemos por este servo escolhido. Agradecemos que ele não veio para nos esmagar. Agradecemos pela esperança que temos em Jesus. Oramos em seu nome. Amém.